Quando vai passando o tempo, eu cuidando da minha saúde, eu estudando na escola no João Paulo Lambertin, na EJA, fazendo EJA, ensino médio, concluindo o ensino médio, e tentando fazer um diagnóstico do meu TDAH, um diagnóstico completo para poder me adequar num tratamento legal mesmo, e eu ali naquela batalha ali, com a saúde e com a escola. E quando chegou outubro, chegou no dia 25 de outubro, no dia 25 de outubro, isso. No dia 25 de outubro. A avó foi enterrada no dia 26 de outubro. Ela morreu no dia 25, foi enterrada no dia 26 de outubro. Eu fui... Isso em 23. Hã? 23? 22. 2022. Eu fui no enterro. Olha para você ver que coisa estranha. A avó se acidentou, ela caiu e quebrou a perna, foi internada e morreu no hospital. Eu fui saber disso... Então, calma, vamos por partes pra gente entender, porque às vezes quem tá por fora pode ficar perdido, tá? Então vamos lá. Nesse enterro do seu tio, foi a única e última vez que você viu sua avó? Que eu vi minha avó em vida, peguei na mão da minha avó e vi minha avó, igual nós estamos se vendo nós dois aqui, foi a última vez. Nesse enterro? Eu tinha visto a minha avó, eles acusam que eu não via minha avó, que eu não convivia com a minha avó, não tinha convivência com a minha avó. Eu tinha visto a minha avó e viajado junto com a minha avó. Meu pai morreu em 2008, então eu viajei com a minha avó mais ou menos em 2005, 2006. Eu fui buscar meu pai lá no sul de Minas, que meu pai tinha ido embora com a mulher dele para o sul de Minas. Lá a mulher dele largou ele ficou abandonado na rua lá. E aí foi aonde que eu e minha avó alugamos um caminhão a meia, eu e minha avó. Minha avó morava na casa dela ainda, lá no Duval de Barros. Eu peguei minha avó lá e nós dois lá buscar o meu pai e a oficina dele, as ferramentas dele lá no sul de Minas com o caminhão. Eu não trabalhava com caminhão nessa época, não. Nós alugamos um caminhão de mudança aí, de carroceria, para buscar as ferramentas dele. Trouxemos ele e as ferramentas dele. Aí ele veio para cá, para Belo Horizonte, aí ele montou a oficina ali na Via do Minério, e depois foi morar lá nesse lugar onde ele morreu, lá atrás, perto da casa da avó lá. Ele morreu no bairro atrás da casa da avó lá. Certo. Aí, até esse enterro foi a única vez, você ficou sabendo que ela estava sendo escondida, mas não sabia o que estava acontecendo exatamente. Não tinha detalhes. Você ia se envolver, mas acabou não se envolvendo. Justamente. E daí em diante, teve mais alguma ação das suas tias para tentar recuperar sua avó? Teve. Isso era 2022, já tinha... A ação das minhas tias tinha desde dezembro de 2017. Tem vários boletins de ocorrência. Começou lá em dezembro de 2017, denunciando a forma que eles tirou a avó de lá da casa dela. Não foi só ela que denunciou, não. Quem mais denunciou foi a tia Tânia. Tia Tânia, o tio Dedé e a tia Vera Luz. Foi as três. Mas quem mais denunciou... Para denunciar, quem mais denunciou a tia Tânia, ela de Esmeralda. Então, elas já estavam numa disputa acirrada. Em 2022, a partir do enterro do tio irmão da avó lá, do tio Augusto, que eu fiquei sabendo depois, estava rolando a questão da curatela judicial. Certo. Da curatela judicial. Lá, voltar um pouquinho atrás, em 2021, que teve o fato que abriu o inquérito, meu tio solicitou o inquérito em outubro de 2018, aí teve 2019, passou as minhas tias denunciando lá e estava em andamento, só tinha esse inquérito que foi solicitado pelo meu tio lá, delegado aposentado, em 2018. Quando foi em 2021, aconteceu o fato da prisão da Thelma. Que aí chegou no fato da prisão da Thelma, que em junho de 2021, que a Thelma desentendeu com a minha avó na hora da comida lá, ó. Aí você viu a fala da minha avó, Lígora mesmo ali, o pessoal viu aí. E aí, os vizinhos chamou a polícia, e a polícia levou a Thelma presa, onde que rolou isso. Nisso, o Ministério Público, me parece que a Promotoria do Idoso de Belo Horizonte, aconselhou a Thelma a fazer a curatela judicial. Já estava tentando fazer essa curatela judicial, as três disputando. A tia Vera Lúcia, a tia Tânia e a tia Thelma. As três. Só que o Ministério Público, ele foi apoiar justamente a Thelma. Justamente a Thelma, que tinha ido lá no cartório feito esse testamento, essa autocuratela, dividindo o salário da minha avó.
A Thelma, que tinha esse tanto de denúncia contra ela, tanto de boletim de ocorrência da tia Tânia, tia Vera Lúcia contra a Thelma, da Thelma contra a tia Vera Lúcia ou contra a tia Tânia, não tinha nada. Só tinha falácia. Falácia tinha muito, mas registrado, nada. E você considera que o Ministério Público foi enganado? Foi enganado. Até nisso ele foi enganado. O juiz que deu, porque eles não chegaram a dar uma curatela judicial para a Thelma, não. Deu uma curatela provisória, uma chamada curatela provisória, que é um passo para quem está pegando a curatela mesmo, já é um meio caminho andado, essa provisória, né? Então eles tinham dado erroneamente, porque o juiz ele tinha que ter avaliado as filhas todas e ver qual estava mais apta para poder exercer esse cargo de curador judicialmente, para interditar a mãe. E também para ver as condições e o estado de saúde dela, que não foi olhado em momento nenhum. Não foi olhado em momento nenhum. E o mais importante, né? Conversar com ela, entender o que ela achava daquilo e como que ela estava lidando com aquilo, né? Sim. Entrar nas casas da minha avó, lá, seja na casa da Thelma, a polícia, a justiça, o Ministério Público, os instrumentos que o Ministério Público tem, que aí entra a prefeitura, os CRAS, essas coisas, e lá, esses órgãos, e lá, eles foram muito na porta da casa da Thelma, na porta da casa do Geraldo. Entrar dentro da casa da Thelma para ver as condições sanitárias que minha avó estava vivendo, entrar dentro da casa do Geraldo também, nunca entrou. Pelo menos que eu apurei nos documentos, eu vi, sim, foram, sim, na porta. Na porta da casa da Thelma, o CRAS Vila Biquinha lá, do São Bernardo, foi, conversou com Thelma, tudo, na porta. Lá em Neves também, conseguiu ir na porta, depois de muito custo do Geraldo correr para lá, para cá, teve um momento que o CRAS de Neves lá também teve acesso também, na porta do Geraldo. Na porta do Geraldo. Outro que eu considero um erro grave. A Justiça, o Ministério Público, tinha que acessar e ver as condições sanitárias. Porque tanto a casa da Thelma no São Bernardo, onde minha avó morava, não tinha estrutura nenhuma, uma casa toda trincada, é um barracão de telha, de amianto, não tem laje, com trincas, umas trincas fortes na parede, está quase caindo. E muito simples, uma bagunçada. Nós somos pessoas do TDAH. O TDAH é uma característica das pessoas que têm TDAH, é desorganização. A gente somos pessoas desorganizadas. Se você for lá em casa, lá e ver minha casa, você vai ficar bobo de ver. Mas é um semi-acumulador. O acumulador entope a casa de coisa, né? De lixo, de bagunça, de tudo. Vira aquela coisa, parece mais uma reciclagem que a gente vê na televisão aí. O TDAH não chega a ser aquilo, não. Mas é uma coisa desajeitada também. É um ambiente de TDAH, é bagunçado. Sozinho, quando eu tinha minha família, minha esposa controlava a situação. A casa vivia mais arrumadinha. Agora que eu estou morando sozinho, desde quando minha esposa foi embora em setembro de 2023. Setembro de 2023, minha esposa foi embora. Então, o Ministério Público não entrou. Tem um documento que está no meu celular, que eu posso te mostrar ele, que a minha tia Tânia protocolou. Tem 2 documentos emblemáticos que ela protocolou lá no Ministério Público em Belo Horizonte, na Promotoria dos Idosos, em 2022. Um sobre a curatela, pedindo para o Ministério, pedindo justamente isso. Isso que você está falando aí. A tia Tânia implorando. Conversa com a minha mãe, entrevista a minha mãe. O promotor, entrevista a minha mãe. O juiz da curatela aí, não sei o quê, que tá resolvendo agora da curatela. Eu preciso. Conversa com a minha mãe. Entrevista a minha mãe. Vai lá em casa. Entra na casa da minha mãe, da minha irmã. Entra na casa do meu sobrinho lá. Para vocês verem as condições sanitárias lá que a minha mãe está vivendo lá. E aí eu peço para vocês virem aqui em Esmeralda e entrar, porque eu quero fazer a curatela da minha mãe. Mas eu construí uma casa personalizada para minha mãe, uma casa toda preparada para o idoso. E de fato a minha tia Tânia fez isso. O Ministério Público e a Polícia Civil foi lá olhar? Não foi.
entrou na casa da Thelma para olhar a pudriqueira que era, a bagunça que era, um ambiente pequeno, desajeitado. Eu sou doido, ô Anderson, eu era doido para poder ver como é que era a cama que minha avó dormia. Esse período todo que ela ficou na guarda dessa quadrilha. Como é que é a cama que eles davam? Minha avó ganhava 6 mil por mês, R$6.080 por mês de pensão do meu avô. Como é que era a cama? Será que tinha um colchão decente? Será que era limpo? Era trocado a fronha, os negócios de higiene, as roupas de cama ali, né? Até a roupa dela também. Será que ela vestia um pijaminha limpinho todo dia, uma roupa limpinha? As coisas básicas de higiene, né, Anderson? Eu sou doido para saber disso, eu não sei. A promotora, os oficiais, o CRAS, os órgãos aí responsáveis não sabem também. Eles deviam ter feito isso sem a gente pedir, sem a tia Tânia pedir. A tia Tânia pedindo, tem esse documento lá, que foi protocolado lá na Promotoria do Idoso, em julho de 2022. Ela protocolou um documento nesse sentido aí de olhar as condições da casa da Thelma, do Geraldo, as condições da casa que minha mãe estava vivendo, do quarto dela, da cama dela, e ir lá e olhar, que a tia Tânia tinha tudo preparado, que aí para o juiz ir lá olhar, para o juiz dar a curatela para a tia Tânia. Tá? Era muito mais viável dar essa curatela para a tia Tânia, ou para a tia Vera Lúcia também, que já tinha cuidado da avó muito bem, do que dar para essa bandida da Thelma, sabe? E não olhou, eles não tiveram esse cuidado de ir lá. Eu falo isso, Anderson, é porque é uma crítica que eu faço, mas construtiva. Precisa reconhecer, o Ministério Público de Minas Gerais precisa reconhecer o erro deles, aprender com esse caso Maria das Graças Santos e visitar, entrar na casa das vítimas, os idosos que estão sendo vítimas, não é só da minha avó, não, é de todo mundo. Eu torço para que isso não aconteça, que aconteceu com minha avó, não aconteça com mais ninguém. Entrar dentro de casa, ver as roupas de cama, se está sendo trocada direitinho, se está tendo conforto básico, porque muitas casas aí, por mais pobre que seja, eu sou de família pobre, eu não sei você, mas eu tenho clientes, eu já lidei com cliente, com tudo. Tem gente que mora debaixo da ponte, que a casa da pessoa é um brinco. Você já deve ter visto isso já. A casa da pessoa é um brinco. A cama dela é limpinha, tudo debaixo da ponte. Tem as pessoas que moram debaixo da ponte também, que é uma bagunça danada, uma muvuca danada. Como tem gente que é rica e a casa é bagunçada. Isso, é. Mas só uma coisa. Então, quer dizer, você está alegando, então, a situação da sua avó nunca foi averiguada pela justiça. Corretamente. E tudo que foi feito e mantido pela justiça foi feito sem essa averiguação. Sem essa averiguação. Ou seja, a situação da sua avó simplesmente foi permitida de continuar. Permitida pela justiça. Ela nunca foi avaliada. Nunca foi avaliada adequadamente. Certo. Foi avaliada, eu reconheço que a Promotoria do Idoso, ela trabalhou, ela fez muita coisa até, mas não foi o suficiente, não fez o suficiente, trabalhou muito, isso aí eu reconheço. Ela teve ações, ela apertou o circo lá da Thelma aqui, apesar da Thelma dar olé nela, mas ela ficou de cima, deu de cima, ela fez bastante coisa, mas não foi o suficiente, Anderson. Não foi o suficiente. Não entrou na casa da minha avó, era o básico. Da primeira vez que eles foram lá atrás de minha avó, se eles entram dentro de casa, eles iam ter outra visão da situação. Eles iam entrar dentro de casa e olhar o salário da idosa. E ver que não era compatível. Não compatível, Não, peraí, tá errado. Essa filha não tem condição de ficar com a mãe dela, não. Certo. Em 2022, em outubro, ela quebrou a perna. Quebrou a perna. Certo. Ela quebrou a perna. Como ela quebrou essa perna?